Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Com enorme alegria no coração que retornamos aqui no espaço virtual para falarmos mais uma vez sobre o Espiritismo, sobre a doutrina dos Espíritos e desta vez em comemoração à Semana de Kardec, o grande codificador da nossa doutrina, o Espírito a quem Deus deu a incumbência de traduzir, de interpretar o pensamento dos espíritos superiores para que o Consolador prometido, a terceira revelação, pudesse se plasmar sobre a Terra, ajudando assim no desenvolvimento da humanidade encarnada e desencarnada, contribuindo para a evolução e, consequentemente, com a lei de progresso. Então, na palestra de hoje, nós escolhemos 2 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E segundo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós vamos interpretar esses 2 capítulos de suma importância na obra basilar da doutrina à luz do Livro dos Espíritos. Compreendemos que é muito importante colocar as obras para dialogarem entre si. Dessa maneira, nós conseguimos extrair de uma forma muito mais bela e profunda os ensinamentos e compreender o que os Espíritos e o Cristo quiseram passar para nós. Então, nesse primeiro capítulo que nós escolhemos, o capítulo 7, que fala sobre os pobres de espírito, que é uma das bem-aventuranças ditada por Jesus no Sermão da Montanha, e tão belamente escrita para a humanidade futura pelo apóstolo Mateus. E aí nós trouxemos algumas questões do Livro dos Espíritos para jogar um pouco de luz e nos ajudar na compreensão da passagem. Por exemplo, na questão de número 5, Kardec pergunta aos espíritos superiores: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos responderam: a de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, meus amigos, os espíritos estão dizendo, sem nenhum subterfúgio, que Deus existe. E isso é um golpe no materialismo. Porque se Deus existe, há uma responsabilidade moral no nosso livre-arbítrio. Há uma consequência sobre todos os nossos atos. E uma regra de ouro na criação: só faça ao teu próximo aquilo que tu gostaria que o teu próximo te fizesse. Sem a compreensão da existência de Deus, da aceitação da onipotência do Pai, da sua infinita sabedoria e do seu amor eterno, essa pobreza de espírito que faz dos homens mais humildes é impossível. Porque quando nós reconhecemos
a presença, a atuação e a providência da humanidade, da divindade, nós temos muitos motivos para nos comportarmos de forma mais humilde diante dos quadros da vida. A nossa inteligência é limitada. O nosso amor é limitado. Segundo André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, o homem compreendeu apenas um oitavo da natureza visível do planeta, ou seja, daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos medir por comprimento, largura, daquilo que nós podemos aferir, a massa, o volume e a densidade. Nós compreendemos tão somente um oitavo da criação. Isso significa que as regiões invisíveis do nosso planeta, a matéria intangível, as energias etéreas, que não podem ser captadas pelo olhar humano, nós simplesmente desconhecemos praticamente a sua totalidade. Todo bem, todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, pertence a Deus, que é o Pai das luzes, como anota o apóstolo Tiago na sua extraordinária epístola que se encontra no Novo Testamento. Então, diante de toda essa grandeza, de toda essa magnificência, o homem precisa dobrar os seus joelhos, diminuir a prepotência, a vaidade, de tudo querer saber e de tudo querer definir com a linguagem humana que Deus existe. E até os nossos selvagens, até os homens mais primitivos, possuem o sentimento, a intuição, o instinto da existência da divindade. E aí, na questão 806, Kardec perguntou assim aos espíritos: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos responderam: não, é obra do homem e não de Deus. E aí ele desdobra a pergunta em um item A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? É eterna e somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Meus amigos, existe uma estrutura social que prega o duelo e a competição entre os homens. Existe, através do marketing, da publicidade, o surgimento de desejos artificiais de consumo, de necessidades que verdadeiramente nós não possuímos. E muitas vezes nós corremos atrás dos cargos, do dinheiro, do patrimônio, de todas as coisas que nós deixaremos quando fizermos a travessia pelo túmulo, retornando ao mundo espiritual, apenas para nos sentirmos superiores aos nossos irmãos, para termos a roupa, o calçado, o celular, o carro, para fazermos a viagem que os outros não podem fazer. O sentimento de supremacia, de família, de sobrenome, de consanguinidade, está presente na política, na religião, na filosofia, em toda parte. Então os espíritos estão nos dizendo que as desigualdades sociais, o
que faz os homens sentirem-se melhores do que os outros não são obras de Deus. A fome, o infanticídio, a mortalidade infantil, o analfabetismo, a falta de saneamento básico, a corrupção política, os juros escorchantes cobrados dos mais pobres, são frutos da ganância e da cobiça humana, que já recebiam um alerta nos 10 mandamentos canalizados por Moisés no Monte Sinai. Não são obras de Deus. Então nós não temos o direito de nos sentirmos melhores do que ninguém, porque possuímos maiores possibilidades financeiras, porque ostentamos títulos, ou por causa desse ou daquele sobrenome. Todos nós somos iguais diante da obra da criação. Quando Jesus encontrava-se dentro de casa, reunido com a multidão, os seus irmãos e a sua mãe do lado de fora da casa pediram para que fossem chamá-lo. E Jesus perguntou: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A verdadeira aliança, segundo o Evangelho, interpretado à luz da doutrina espírita, ela é ético-moral. Ela se faz pelas afinidades, pelos vínculos do coração e jamais pela supremacia étnica, racial, financeira, política, nacional. O Evangelho não abraça bandeiras. O Evangelho não faz ódio à consanguinidade. O Evangelho não aceita que nenhum homem se coloque acima do outro, porque reconhece a importância de todos os seres da criação. Bem-aventurados verdadeiramente são os pobres de espírito. E aí na questão 807, só um minuto para a gente poder beber uma aguinha. Kardec perguntou que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Merecem anátema, ou seja, merecem reprovação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito, sofrer aos outros. Nós ainda nos achamos melhores do que os outros, porque não compreendemos a segunda palavra do alfabeto divino, que é a lei de reencarnação. Nós mudamos o tempo todo de posição social. Aquele que foi plebeu hoje pode nascer príncipe amanhã e vice-versa. Aquele que nasce com plena saúde do corpo pode nascer depois com uma severa doença congênita. A lei de reencarnação faz com que nós venhamos a experimentar todas as faixas da vida e que a cada um seja dado conforme as suas obras, em virtude da lei de causa e efeito. Então, todos aqueles que fazem mau uso das suas possibilidades terão que se haver com o resgate, com as provas e com as expiações no retorno à carne. Porque as dores morais, como nos afiançam os espíritos, elas são superiores às dores corporais. Então essa consciência faz com que o homem que possua grandes condições financeiras, ele não se coloque
na condição de um privilegiado pela providência divina, porque não há privilégios na obra da criação, mas ele compreende. Ele foi chamado a ser um ministro da caridade. E aí nós temos como ilustração o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano, funcionário do Império Romano. E quando Zaqueu conhece Jesus, ele diz ao Divino Mestre: Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu restituo o quádruplo do que lhe tomei e tenho dado a metade do que tenho aos pobres. Jesus vira-se para Zaqueu e diz: Bendito és tu, Zaqueu, e hoje a salvação entrou na tua casa. Salvação que em hebraico significa cura, porque todas as vezes que uma alma reconhece o seu erro, todas as vezes que uma alma inicia o serviço de reforma íntima, a medicina espiritual, a cura espiritual está acontecendo na intimidade do seu ser. E como Zaqueu era um chefe de família, a mudança do seu padrão mental iria beneficiar a sua esposa e também os seus filhos. Então é muito grande a responsabilidade dos espíritas, porque nós conhecemos a imortalidade da alma e a lei de reencarnação. Então que ninguém se sinta privilegiado porque possui plena saúde do corpo e poder financeiro, porque o mau uso dos talentos faz com que nós tenhamos que nos encontrar com a nossa própria consciência. E aí nós avançamos agora para poder abordar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Kardec anota assim no Evangelho segundo o Espiritismo: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. E aí nós trouxemos a definição do dicionário da Infopédia acerca do termo afabilidade. O que seria a afabilidade? Qualidade do que é afável, delicadeza, cortesia. E aí nós podemos nos perguntar: mas como ser afável? Como ser uma pessoa delicada e cortês? Porque quando olhamos para a nossa alma com honestidade e sinceridade, nós devemos reconhecer que ainda temos um grande patrimônio de cólera, de impaciência, de raiva, de ódio, de dissabores, de mágoas. Meus amigos, aí nós lembramos do que disse Santo Agostinho no Livro dos Espíritos: conheça-te a ti mesmo. Porque as nossas virtudes, elas entram pela porta da frente. Elas são filhas da vida, mas as nossas imperfeições nos assaltam como um ladrão noturno. Elas chegam na calada da noite, à sombra, na penumbra, nas trevas do inconsciente. Não nos avisam e nos assaltam. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, ele era uma pessoa tão boa, mas teve um ataque de cólera. Eu nunca imaginei que fulano pudesse se enraivecer dessa maneira. Eu nunca imaginei que fulano fosse capaz dessa atitude. Porque as pessoas veem apenas o lago límpido das nossas aparências, mas não conseguem enxergar o lamaçal que existe no fundo da nossa alma. São os patrimônios do inconsciente.
as memórias, os arquivos vivos da nossa imaginação que acumulamos em muitas e muitas existências. Então, para que possamos atingir a brandura e a paz, é fundamental, sobretudo, o exercício do autoconhecimento, da reforma íntima, e possamos identificar o que é joio e o que é trigo dentro de nós, o que é o bom fruto e o que é o mau fruto, admitindo diante da vida que nós ainda estamos muito longe de sermos seres evangelizados e que, no ato de humildade, Jesus curou 10 leprosos, como narra o Evangelho. Nós poderíamos nos colocar como 11º necessitado de uma cura do Mestre. Porque as lepras, elas não são apenas as que mancham o corpo físico. Existem, sobretudo, as lepras da alma. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a cobiça, a prepotência. E todos esses defeitos estão dentro de nós. Negar isso é atuar contra a verdade. Mas quando nós admitimos as nossas imperfeições, quando nós abrimos o nosso coração ao sol da graça, quando oramos pedindo a Deus que nos ajude a não odiar, a perdoar os nossos inimigos, a compreender os que nos devem alguma coisa, nós alcançamos misericórdia diante da providência divina. Deus não quer o esmagamento dos seus filhos, mas Ele espera as nossas atitudes de boa vontade para que nós possamos regenerar a nossa própria alma. E aí vem uma coisa muito bonita, porque em sociedade, a maioria das pessoas tem uma grande vergonha de admitir as suas próprias falhas, os seus próprios erros, os seus deslizes, as suas dificuldades. Porque nós vivemos em um mundo em que contar vantagem, em que aparecer melhor do que verdadeiramente se é muito bonito e é aplaudido. Só que o Evangelho, ele não se envergonha das misérias humanas. Pelo contrário, ele acolhe todos os pecadores, todos os espíritos errantes. Foi assim que Jesus acolheu Paulo de Tarso, Madalena, Zaqueu. Foi assim que Jesus abraçou todos os arrependidos de coração. Aquele ser que só tem vitórias, ele jamais aceita o homem da cruz, porque ele se acha tão poderoso, tão autossuficiente, ele é incapaz de olhar para o lado e dizer assim: talvez um dia eu esteja caído e necessite do bom samaritano que vai passando pelo caminho. Porque, como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Mas, na maioria das vezes, nós nos enxergamos apenas como aqueles que praticam a caridade, aqueles que têm alguma coisa para dar. Nós nunca nos vemos como os seres necessitados, penuriados, como os seres que também precisam da caridade, da compaixão e da misericórdia do outro. Nós somos aqueles que vão aos hospitais visitar os doentes, mas um dia pode ser que sejamos nós deitados em um leito de hospital, necessitados da visita e do carinho de alguém. Então essas virtudes, todos esses ângulos do caminho, todas essas belezas, elas vão surgindo quando nós interpretamos o Evangelho de Jesus. A mensagem filosófica mais bela da humanidade, à luz da doutrina espírita, à luz do trabalho extraordinário de Allan Kardec.
E nesse capítulo 9, Kardec colocou itens como a paciência, a obediência e a resignação. Quando essas virtudes morais forem verdadeiramente compreendidas, quando a imortalidade da alma for aceita pela ciência material, quando a medicina entrar nos pórticos da vida eterna, quando as pesquisas humanas olharem o serafim à porta das revelações, meus amigos, os homens vão reconhecer que todas as doenças humanas, elas têm origem no conteúdo espiritual da nossa mente. Não existe corpo doente sem um perispírito doente, sem uma alma enfermiça. Ou seja, a ausência de paciência diante da vida, a falta de obediência às leis naturais e a ausência de resignação diante dos grandes dramas da nossa jornada terrestre faz com que o homem adoeça. Um dia nós vamos compreender que a depressão, a síndrome do pânico, o autoextermínio, as muitas síndromes identificadas pela psiquiatria e pela psicologia, elas têm origem na alma, porque o corpo sem a alma não tem vida. E aí nós teremos muito mais possibilidades de nos curarmos. Nós teremos uma educação mais profunda para ajudarmos as nossas crianças. Teremos uma sociedade mais harmônica, menos competitiva. A fome, a miséria e o analfabetismo não serão mais vistos por toda parte. A saúde será para todos e o reino de Jesus se aproximará da terra. Porque, como diz o benfeitor Alexandre no livro Missionários da Luz de André Luiz, o nosso grande desafio é espiritualizar a matéria. E foi isso que os espíritos apontaram no livro dos espíritos. Porque quanto mais primitivo é uma consciência, mais opaco, mais obscuro é o seu brilho. Mas conforme ela vai avançando em conhecimento e amor, as irradiações da sua aura vão se tornando mais belas, atingindo o colorido das vibrações violetas, azulinhas, esverdeadas, até a vibração extraordinária do rubi. Evoluir é se quintessenciar, é diminuir as necessidades materiais, é abrir mão das coisas corpóreas em favor do nosso semelhante, é tornar-se um cidadão do universo, um ser digno da imortalidade sem fim. E para finalizar, nós trazemos uma frase do apóstolo Paulo, também um dos eminentes espíritos participantes da codificação. Tem mensagens de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós ainda temos a mania de sermos narcisistas, de sermos megalomaníacos, as manias de grandeza, as manias de sermos maiores do que os outros. Muitas vezes tiramos os pés do chão da realidade. Mas lembremos de Jesus. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Não desprezemos as coisas pequeninas. Ouçamos o coro dos anjos, os hinos dos espíritos imortais, a pleiade do espírito de verdade, as vibrações de entidades maravilhosas como Fenelon, Swedenborg, Santo Agostinho, João Evangelista, Lázaro, o espírito de São Luís,
e de Allan Kardec. O bom senso encarnado, segundo o pensamento de Leon Denis e de Camille Flammarion. Meus amigos, que a nossa doutrina espírita seja ouvida em toda parte, no alto das montanhas, nas vielas, seja ouvida no topo do Himalaia, no tribunal de Haia, nas nações mais desenvolvidas do mundo, nas plagas mais distantes do Oriente e no velho continente, que seja ouvida na América nascente e no Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Benditos são os pobres de espírito, benditos são os brandos e os pacíficos de coração, porque eles integram uma caravana que nunca se dissolverá. Muitíssimo obrigado. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir fiéis ao ideal dos espíritos superiores e do nosso amado codificador Allan Kardec. Um grande beijo no coração de todos vocês e muito obrigado pela oportunidade.